Comentário bíblico, Matthew Henry, capítulo 5 de Gênesis, versículos 1 a 5, Adão e Sete, 6 a 20, os patriarcas, de Sete a Enoque, 21 a 24, Enoque, 25 a 32, Matusalém a Noé. Versículo 1 a 5. Adão foi criado à imagem de Deus, porém após sua queda, gerou um filho conforme a sua própria imagem, pecador e corrupto, frágil, miserável e mortal. Não somente homem como ele mesmo, formado de corpo e alma, mas também pecador. Isso é o contrário da semelhança divina em que foi criado Adão. Tendo-a perdido, não podia transmiti-la à sua semente. Adão viveu 930 anos e então morreu, conforme a sentença que fora dita: ao pó voltarás. Mesmo não tendo morrido no dia em que comeu o fruto proibido, neste mesmo dia tornou-se mortal e então começou a morrer. Toda a sua vida posterior não foi mais do que uma execução demorada, uma vida condenada e perdida, moribunda e desolada. A vida do homem não é nada além de uma morte gradual. Versículos 6 a 20. Foi dito sobre cada uma das pessoas mencionadas nestes versículos: e morreu. Exceto sobre Enoque. É bom observar a morte dos demais. Todos eles viveram muito. Nenhum deles morreu antes de completar 800 anos. E alguns viveram muito mais do que isto. Um deles morreu antes de completar 800 anos. E alguns viveram muito mais do que isso. Um tempo muito longo para que uma alma imortal esteja presa a uma morada de barro. Seguramente, a vida presente não era para eles uma carga tão pesada como é a vida atual. De outro modo, teriam se cansado dela. Tampouco a vida futura já havia sido tão claramente revelada como agora sob o Evangelho, pois, se o fosse, teriam estado desejosos de partir mais urgentemente para a eternidade. Todos os patriarcas que viveram antes do dilúvio, exceto Noé, nasceram antes da morte de Adão. Eles devem ter recebido dele um relato completo sobre a criação, a queda, a promessa e os preceitos divinos sobre a adoração e a vida religiosa. Assim, Deus manteve em sua igreja o conhecimento de sua vontade. Versículo 21 a 24. Enoque foi o sétimo a partir de Adão. A piedade consiste em caminhar com Deus. Isto mostra a reconciliação com o Senhor, pois dois não podem andar juntos se não estiverem de acordo. Amós 3:3. Isto inclui todos os aspectos de uma vida santa, reta e sóbria. Caminhar com Deus é ter Deus sempre diante de nós. Atuar como estando sempre sob o seu olhar. É procurar-se constantemente sobre como agradar ao Senhor em todas as coisas e em nada ofendê-lo. É ser seguidor dele como filhos amados. O Espírito Santo disse que Enoque andou com Deus, ao invés de dizer que Enoque viveu com Deus. Esta foi a constante preocupação e trabalho, enquanto os demais viviam para si mesmos e para o mundo. Ele viveu para Deus. Este era o gozo de sua vida. Enoque foi levado a um mundo melhor. Como ele não viveu do mesmo modo que o restante da humanidade, também não saiu do mundo por meio da morte como os demais. Não foi encontrado porque Deus o trasladou. Hebreus 11:5. Ele tinha vivido somente 365 anos
que, segundo a idade dos homens de então, representava somente cerca da metade do que se vivia, às vezes Deus leva para si mesmo, mais rapidamente, aqueles que Ele ama. O tempo que estes perdem na terra ganham no céu, o que para eles representa uma inefável vantagem. Veja como é expressa a transladação de Enoque: e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque já não estava mais neste mundo, foi transformado do mesmo modo que todos os santos que estiveram vivos por ocasião da vinda de Cristo o serão. Aqueles que começam a caminhar com Deus quando ainda são jovens têm a esperança de caminhar com Ele por um período longo, cômodo e servindo-o. A constante marcha em santidade do verdadeiro cristão, por muitos anos até que Deus o leve, é a melhor recomendação para a religião a qual muitos se opõem e contra a qual muitos abusam. Caminhar com Deus é um ato que está em pleno acordo com as preocupações, conselhos e deveres da vida. Versículo 25 ao 32. Matusalém significa quando ele morrer, virá como um dardo ou um envio, a fim de referir-se ao dilúvio que veio no ano em que Matusalém morreu. Viveu 969 anos. Foi a vida mais longa de um homem sobre a face da terra. Porém, mesmo aquele que tenha vivido mais tempo finalmente deve morrer. Noé significa descanso, e os seus pais deram-lhe este nome, com a perspectiva de que ele fosse uma grande bênção para sua geração. Observe a queixa de seu pai acerca do estado calamitoso da vida humana, devido à entrada do pecado e à maldição causada por ele. Gastamos toda a nossa vida trabalhando e o nosso tempo está repleto de esforço contínuo. Pelo fato de Deus ter amaldiçoado a terra, o melhor que alguns são capazes de fazer, com maior cuidado e aflições, é obter uma dura manutenção dela. Lameque esperava alívio pelo nascimento deste filho. Este nos consolará acerca de nossas obras. Isso representa não somente o desejo e a expectativa que geralmente os pais têm em relação aos seus filhos, de que eles sejam consolo e ajuda para eles, ainda que às vezes resultem ser outra coisa. Mas significa também uma perspectiva de algo mais. Cristo é nosso, o céu é nosso. Em nosso afã e aflição precisamos de melhores consoladores do que as mais queridas relações e as mais promissoras e a mais promissora descendência. Podemos buscar e encontrar consolo em Cristo. Se Deus quiser, próximo capítulo de Gênesis, capítulo 6, comentário bíblico de Matthew Henry.